Salve, Clube do Dividendo Inteligente! Esse vídeo a gente vai ver as ações que têm o anúncio de dividendo historicamente em março. Então serve para você se planejar aqui no mapa do Dividendo Inteligente. Então, as ações que historicamente anunciam seus dividendos geralmente em março. Então já peço sua inscrição aqui no canal, deixa seu like, ajuda muito o nosso trabalho. E também entra no nosso grupo Telegram, o link está aqui na descrição, mandamos muitas novidades por lá. Então vamos direto para o painel do AGF+, porque é uma das funcionalidades que o AGF+ tem, é justamente já dar aqui um mapa do dividendo inteligente, que sinaliza os momentos em que as principais empresas boas pagadoras de dividendos, historicamente, anunciam suas distribuições, dados baseados em histórico e podem divergir da realidade, ou seja, o passado não é garantia de futuro, porém a gente vai ver aqui as que historicamente pagaram então, anunciaram na verdade então, em março. Então, começando aqui, ele divide por setores, nós vamos analisar primeiro o setor bancário e nós vamos ver aqui então que o Santander é o único banco então que tem aqui pelo mapa do dividendo inteligente do AGF+, um possível anúncio de dividendo agora para março. Porém, é bom frisar que o Santander anunciou recentemente em fevereiro, então não sabemos até que ponto vai ter outro anúncio em março, porque, por exemplo, vocês podem ver aqui que o AGF+ não projetava para fevereiro, então o Santander ele antecipou aqui esse anúncio de dividendo, então eu sinceramente acho que não vai vir aqui esse anúncio para março, mas aqui no mapa do dividendo inteligente do AGF+, tem aqui então esse anúncio para março. O Santander aqui, que se a gente olhar, vamos olhar aqui em relação a dividend yield médio, tem aqui por volta de 6% de dividend yield médio, então projetado para 2022 com preço teto de 14,50, ou seja, dividend yield médio é se pagar a média que pagou nos últimos anos, o quanto isso seria de dividend yield para 2022. Continuando aqui, então vamos agora à energia elétrica. A gente vê que nenhuma empresa tem um histórico aqui de pagamento em março. Vocês podem ver que a grande maioria aqui anuncia em abril, como vocês estão vendo aqui no ramo de energia elétrica aqui, que o AGF+ já separa então por setor, a grande maioria aqui com anúncio em abril e nenhuma aqui com anúncio em março. Então vamos passar para serviços financeiros, que seria a própria B3, que também não tem tão histórico aqui em março, passando então para o ramo de seguros. E seguros a gente tem algumas empresas anunciando aqui esse dividendo em março aqui historicamente, a Porto Seguro e a Sul América. Então vamos dar uma olhada aqui como estão esses dividend yields médios em relação a Porto Seguro. Vocês notam que a gente tem 5,62% de dividend yield médio, lembrando que esse é o dividend yield médio, ou seja, se a empresa pagar a média que ela pagou nos últimos anos. Então isso daria um dividend yield de 5,62 para 2022, isso gera um preço teto então de R$ 19,47. Atualmente então estamos com a cotação acima do preço teto, porque então esse dividend yield está abaixo de 6. O preço teto é justamente o máximo que você pode comprar uma ação para ter um dividend yield de pelo menos 6% ao ano ou 0,5% ao mês. A outra empresa, como vocês viram aqui, é a Sul América, então Sula 11, Sula 4 e Sula 3, todas aqui com histórico de anúncios, geralmente para março. Vamos dar uma olhada então como estão as ações em relação à Sul América, e vocês notam então que é o dividend yield histórico, né, médio no caso, um dividend yield médio baixo aqui de apenas 2%, da Sula 4 é a melhor então, dentre a Sula 11 e a Sula 3, com maior dividend yield, mas dividend yield baixo aqui, um preço teto 3,85, então bem abaixo aí da cotação, que está em R$ 11,27, também bem acima então a cotação do preço teto aí da Sul América. Se a gente for descendo aqui, a gente vai ver que nas holdings não tem nenhuma com anúncio de dividendo em março. Se a gente for ver petróleo e gás, também não tem nenhuma aqui com histórico em março. A gente vê transporte aqui, também não tem março. E agora a gente chega no setor de saneamento, e aí que entra a Copasa. Copasa, que é uma das empresas que eu estou fazendo bastante atualizações para vocês aqui no canal, uma empresa que eu gosto bastante, uma empresa que eu sou investidor, nós aqui no canal, na nossa carteira pública, sempre estamos de olho na Copasa e investimos publicamente na Copasa, então estamos esperando esse anúncio de dividendo para março, e por isso até a gente está priorizando nossos aportes aqui na Copasa. Se a gente pegar agora o dividend yield médio da Copasa, a gente vê que é de 7,69, então é um dividend yield bem interessante, lembrando que é o dividend yield médio não projetado. Eu vou abrir aqui rapidamente o projetado, só para mostrar para vocês
que, se a gente pegar então aqui o dividend yield projetado, então aqui são as ações que eu tenho em carteira e aqui está a Copasa. Vocês notam que o dividend yield projetado dela é 8,26. Então, tanto o dividend yield projetado como o dividend yield médio aqui bastante interessante, os dois acima de 7%. Isso gera um preço teto, então, no mínimo aqui de R$ 18,25. Então, até R$ 18,25 você pode investir em Copasa para ter o dividend yield de pelo menos 6% em 2022. Lembrando que não é uma garantia, é apenas uma projeção aí da média que ela pagou nos últimos anos. Então, aqui a Copasa, mais uma vez aqui no mapa do dividendo inteligente, você vê aqui que também já conseguimos ver por esse painel que então, historicamente, tem anúncio em março, e é por isso aqui que você nota também que a ação está destacada, está com um verde mais escuro. Então vocês notam que as ações que estão com verde mais escuro aqui, elas também fazem um pagamento em março. Santander aqui, como a gente já falou no vídeo, também está destacada. Então, continuando aqui no setor de saneamento, a gente só tem a Copasa. Em mineração e siderurgia nós não temos nenhuma, também em abril, que a gente vai ter aqui a Ferbasa. Então, continuamos aqui, chegamos no setor de saúde. No setor de saúde, então, como vocês podem ver, a gente tem duas empresas que possivelmente vão anunciar dividendo em março. Pelo menos foi assim historicamente, que é a Fleury e a Odontoprev. Então, vamos dar uma olhada em relação a esses dividend yields médios. Vamos começar aqui pela Fleury. Vocês notam que na média, então, se ela pagar a média que ela pagou nos últimos anos, a gente tem um dividend yield médio aqui de quase 5%, 4,96%, o que faz então um preço teto menor também do que a cotação. Lembrando, o que significa o preço teto? É o limite que você pode comprar uma ação para ter no mínimo 6% de dividend yield médio para 2022. Como vocês podem ver, o dividend yield ele não está abaixo de 6, então é óbvio que o preço teto ele vai estar abaixo também da cotação. Então, quando essa cotação, se ela cair, se ela for descontada abaixo do preço teto, esse dividend yield aqui, ele vai ser atualizado para mais de 6%, porque a cotação vai ter caído, e aí sim viabilizaria uma possível entrada aqui em Fleury. Mas a gente sabe que o setor de saúde não é um dos setores que o Barsi investe, um dos chamados setores à prova de bala, os setores que são perenes, sólidos por muitos anos, vão permanecer assim por muito tempo. O Barsi ele tem a preferência por bancos, saneamento, saúde, energia e também telecomunicações, e saúde então não se enquadra. Então a gente vem aqui para o Odontoprev, mas vamos continuar vendo que também tem um anúncio histórico aqui para março. Então Odontoprev, ODPV3, a gente vem aqui então e vamos procurar ODPV3 e vocês notam que é um dividend yield médio de 3,5%, então também temos um preço teto bem abaixo da cotação, porque esse dividend yield médio aqui está bem abaixo dos 6%. Então mais uma ação aí no setor de saúde que tem o preço teto aí abaixo da cotação de mercado, que inviabilizaria também uma prioridade no aporte, mas também, como eu já falei, inviabilizaria principalmente porque o setor de saúde não é um dos chamados setores à prova de bala que nós devemos priorizar os aportes pela filosofia Barsi de investir, pelo jeito Barsi de investir. Continuando aqui tecidos e vestuários, a gente vê que não tem aqui para março, papel e celulose também não tem para março, a Klabin, né, que é de papel e celulose, geralmente tem um histórico para abril, como vocês podem ver. Klabin, que é uma das empresas que muitas pessoas gostam, que o Barsi investe abertamente na Klabin há muito tempo. Chegando agora no bens industriais, a gente tem as indústrias Homes e a Tupi 3 aqui com anúncio para março. Então vamos dar uma olhada rapidamente aqui em Home 3. Então Home 3 tem um dividend yield médio aqui de 5,71%, o que gera um preço teto também abaixo da cotação de mercado, mais uma vez porque esse dividend yield médio está abaixo de 6%. Vamos ver rapidamente aqui Tupi 3 para ver qual é a situação então em relação ao dividend yield médio da Tupi, e vocês notam que também é abaixo de 6%, atualmente em 4,5% de dividend yield médio, preço teto então bem abaixo também da cotação de mercado. A agropecuária, a gente vê que não tem então um dividend yield aqui projetado para março, somente em abril. Telecomunicações, esse sim é um dos setores chamados setores à prova de bala, um dos setores em que o Barsi, pelo jeito Barsi de investir, pela filosofia Barsi de investir, ele prioriza os aportes, mas nós vemos que não. Somente aqui em abril que a gente vai ter aqui tanto a TIM como a Vivo pagando, então, possivelmente, na verdade, anunciando seus dividendos. Se a gente for ver aqui no comércio e distribuição, a gente tem a Hypera aqui, IP3, então vamos dar uma olhada. HIPE3, então a gente tem aqui
com 3,36% de dividend yield médio. Então, mais uma que tem preço teto aqui bem abaixo também da cotação, que também bem abaixo aqui esse dividend yield médio, então de 6%, então inviabilizando aqui uma entrada em Hypera, mas também um setor que não é considerado nos setores à prova de bala que o Barsi investe. A gente tem aqui também a Unipar, essa sim é uma que o Barsi investe abertamente há muito tempo, foi uma das que ele escolheu para ações de crescimento, né? Às vezes a gente sabe que o Barsi investe numa empresa para um dividend yield futuro, para no futuro gerar muito dividendo. Foi o caso do Barsi com a Unipar. E para fechar, a gente tem aqui petróleo, gás e biocombustível, a Vibra Energia, que na verdade também atualmente o Barsi investe justamente com a mesma metodologia aqui que ele usou na Unipar. É óbvio que a Vibra ela já gera um dividend yield interessante, mas principalmente no futuro o Barsi ele aposta muito em relação a esse dividend yield on cost, né, que vai ser o dividend yield em relação ao preço médio dele, porque a Vibra aqui também é uma empresa que busca muito o crescimento, mas mais uma vez aqui pelo mapa do dividend inteligente, só para abril então esse anúncio de dividendo. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ative a notificação, ajuda muito o nosso trabalho, e mais uma vez, tudo isso aqui está disponível no painel do AGF+, você pode testar grátis por 7 dias, o link está aqui na descrição, tanto o mapa do dividendo inteligente, como aqui o dividend yield médio de diversas ações aqui do Ibovespa e também dividend yield projetado, caso você prefira, tem aqui também o dividend yield projetado aqui de diversos papéis. Mais uma vez, vamos ver aqui, então aqui o dividend yield projetado aqui de diversos papéis, então também, caso você prefira, para a sua tomada de decisão, então tenho certeza que vai ajudar muito, então, a sua tomada de decisão. Mais uma vez, teste grátis por 7 dias, o link está aqui na descrição. E é isso, investidor, salve, Clube Dividendo Inteligente.